Can you hear me now? Oh, it's Steve calling. Damn it. Alô? Hello. Então, Hello. tudo Então, sim, e contigo? também. Isto é estranho porque eu esta semana, eu não ouço os episódios do podcast e a minha irmã estava a ouvir um e eu comecei a falar por cima e percebi que abro sempre o episódio da mesma forma. E a minha forma de atender as chamadas é sempre a mesma. Não, sério. Pelo menos aqui no podcast. Normalmente fora do podcast não, mas no podcast é sempre o alô, tudo bem? E então a minha irmã assustou-se porque não estava a perceber se estava a ouvir em eco, se estava a fazer eco ou se eu estava a falar por cima. Tem alguma piada. Mas pronto, então, o que tens feito? Opa, eu estava em quarentena, portanto, praticamente só aulas tipo em videochamada e de resto mais nada de interessante. Não há muita coisa, pelo menos. Não tens trabalhado muito para Graciosa Domingo? Tenho trabalhado mais ou menos, mas as coisas que eu tenho tipo publicado têm sido tipo trabalhos que eu faço só porque sim, estás a ver? Sim. No meu diário gráfico. Então não tem sido uma coisa totalmente direcionada para o Graciosa de mim. Eu tive a ideia de começar a fazer recomendações aos domingos e as pessoas começaram a responder muito bem. E uma rapariga teve a ideia de fazer tipo uma hashtag. Então agora ela adorou a ideia, então agora nós estamos a ver se a hashtag pega. Se pegar vai ser mesmo fixe. E eu, pronto, eu passo pela tua conta de vez em quando, mas pronto, como tu sabes, eu deixei de seguir toda a gente. E então não vou lá regularmente. Mas o que é que tu andas a fazer conselhos de quê? É tipo recomendações de artistas, estás a ver? Eu acho Ok. que. Mas música, pintura, qualquer coisa? Ok, eu tenho algumas categorias selecionadas que são tipo fotografia, pintura, desenho, tatu... eu recomendei tatuadores porque eu acho que é uma forma de arte que agora vai ficar cada vez mais conhecida e já é muito conhecida. Então, existem alguns tatuadores que ainda não são tipo, reconhecidos pelo trabalho e não são pelo menos reconhecidos como artistas por algumas pessoas. Pois eu considero, pelo menos, então decidi recomendar. Mas para já são só essas categorias. Quem sabe para a frente eu recomendo mais coisas. E cerâmica também. Cerâmica. Pois, não é? Tinhas de fazer publicidade Cerâmica, à tua claro. tecnologia, não é? Óbvio. Olha, Mas diz. as recomendações... Desculpa. As recomendações tipo, começaram acima de tudo porque eu acho que nós damos, se calhar, muito valor tipo, a artistas que são demasiado conhecidos e às vezes esquecemos aqueles que ainda estão tipo, na penumbra da arte. Estás a ver? Que estão a começar e que são bastante bons, só que ainda não tiveram o reconhecimento. Estás a ver? Sim, porque é muito fácil estar-se na penumbra, não é? São muito poucas as pessoas que saem de facto da penumbra. É. Mas fixe, opá, acho que fazes muito bem. Eu de vez em quando faço isso, mas não faço de uma forma regular. Ou seja, eu às vezes identifico pessoas em publicações, como fiz já uma vez e também acho que te identifiquei a ti. E pronto, fiz isso uma ou duas vezes, mas não. E se alguém me perguntar, eu posso falar de alguém, mas não tenho o hábito de recomendar. Yeah. Mas acho que é uma ideia interessante, por acaso vou começar a acompanhar. Já vi que tens aqui os destaques nas histórias. E vou tentar ver e perceber melhor o que é que são cada uma delas. É só por um facto de abranger tipo, todas as pessoas que me seguem e que têm gostos diferentes. Sim. Então fazer as recomendações regularmente faz com que eu consiga recomendar vários tipos de artistas. Fixe. Eu tenho uma pergunta em relação ao Graciosa Domingo. Pronto, só para contexto, o Graciosa Domingo é a tua conta. Eu não gosto muito da expressão conta de artes. Pronto, é a tua segunda conta onde tu postas os teus trabalhos.
Ah, e tu tens uma publicação que eu adoro, que é relativamente recente, em que tu só dizes andamos a ceifar artistas. Eu amo essa publicação, sabes? Eu olhei para isto e eu, uou, calma, isto é mesmo fixe. Eu amo essa publicação, mesmo. A sério. Eu já tinha escrito isso há algum tempo no meu diário gráfico e ainda não tinha publicado, estás a ver? Mas foi uma coisa que surgiu muito aleatoriamente e que na minha cabeça fez total sentido. Fez-me mesmo muito sentido. Mas quando eu mostrei às minhas colegas, elas ficaram tipo... Não deram muita importância, estás a ver? Sim, Não sei, se calhar tipo, não viram as coisas na minha perspectiva, mas é como se banalizássemos a arte, estás a ver? Como se, opa, tanto gostamos da arte e dos artistas e valorizamos, como de repente só tipo, nós cortamos as pernas aos artistas e acabamos com eles, percebes? sim. E não damos importância. Como tu não disseste mais nada, eu deixou-me a pensar o que é que isto quer dizer, né? Porque não só soa bem, pronto, mas qual era o significado por trás disto? E a minha interpretação andou muito à volta de o nós andamos, ou seja, a primeira pessoa do plural. Eu achei que era no sentido de nós portugueses, nós povo, e andámos a ceifar da forma de isso, de não valorizarmos e de não ajudarmos a crescer. E da mesma forma que se... A minha imagem é tipo quase como as ervas daninhas, ou seja, eu sei que não se ceifam ervas daninhas, mas, ou seja, arrancar, ou seja, não... Os artistas são os misfits que estão a crescer e que tu arrancas e deitas fora. E não valorizas, e eu achei mesmo forte a frase, e achei mesmo fixe. Mas é bem verdade. Sabes que a maior parte das coisas que eu escrevo às vezes sai de uma forma muito inconsciente, estás a ver? Às vezes eu nem estou a pensar sobre o assunto, só chega e eu escrevo e depois mais à frente tipo, acabo por voltar atrás e refletir sobre as coisas. Sim. E saem coisas mesmo acertadas do nosso subconsciente, às vezes quando não estamos atentos. Sim, eu escrevo também. Comecei por escrever poesia, é uma coisa nada de especial, mas quando tinha pai 10 anos e tenho momentos, ou seja, não escrevo quando quero, escrevo quando sai e se começar a sair, sai muito ou seja, posso estar sem escrever durante pai um ano e depois escrevo 3 ou 4 poemas de uma vez e depois deixo de escrever durante pai um ano outra vez, mas muitas das coisas às vezes saía de uma forma muito inconsciente. Por exemplo, eu lembro-me que um poema que eu escrevi há uns anos atrás saiu porque eu estava a tomar banho e me saiu a seguinte frase: dói-me a alma. E então foi a partir daí, percebes? E fui começar a escrever. Mas começa sempre a partir de uma forma não muito pensada, não muito refletida. Eu acho que a poesia é uma coisa muito natural, que surge dentro de nós. Eu acho que a poesia existe em toda a gente, não é? E há gente que tem, tipo, dão para as palavras, que consegue escrevê-las e transmiti-las, e há gente que não, e há gente que guarda isso para si ou deixa só em forma de pensamento. Mas eu acho que é quando nós deixamos, abrimos a porta para os nossos pensamentos se organizarem em forma de poesia, Sim. Eles saem nos momentos mais inesperados. Sim, acho que sim. Acho que percebo. Não sei até que ponto é que está em todos, porque de certa forma a arte está em todos nós, mas depois ao mesmo tempo não está, no sentido em que qualquer um de nós fotografa, mas nenhum de nós não somos todos fotógrafos. Qualquer um de nós escreve, mas não somos todos escritores. Ok. Não, percebo a tua perspectiva, Percebes? Não sei. Ou seja, acho que pode surgir e sinto que, por exemplo, os meus poemas não têm nada de métricas e de rimas, são muito poucas, porque sinto que me prendo muito ao fazê-lo e sinto que perco aquilo que eu quero dizer, percebes? Ok, E às vezes, ou seja, mas se calhar as pessoas até podem olhar para o meu trabalho e não consideram aquilo
poesia e não consideram aquilo, se calhar, não me consideram de certa forma um certo tipo de escritor, não sei. Ok, eu percebo. Mas não sei, mas acho que tem muito a ver com o elitismo intrínseco da arte, não é? E a arte não é uma coisa definida, não é? Sim, pois é isso. E eu tenho uma coisa que é. Tu estavas a falar, eu estava a pensar nisto. Quando, por exemplo, tatuadores, estavas a falar dos tatuadores. E é verdade que muita gente não olha para tatuadores como artistas. Mas há tatuadores que são, eu digo, uou, calma, isto é uma coisa espetacular. A única diferença é que a tela é um corpo humano, mas Sim. não deixa de ser uma coisa espetacular a mesma, não é? E não deixa de merecer mérito, mas ao mesmo tempo há tatuadores que se limitam a copiar desenhos e, Isso é ou diferente. seja, é isso, percebes? Ou seja, mas qual é a linha depois que define o artista do artesão, o que é arte e o que não é? Não sei, acho que acaba sempre por depender muito de cada um, não é? Pois, isso é bem subjetivo, não é? Porque há artistas, imagina, há tatuadores que têm a sua própria imagem de marca, têm o seu traço e fazem os próprios desenhos e tudo, e isso caracteriza-os. E eu considero artistas, mas obviamente que existem os outros que copiam. Pois é isso, mas por exemplo, mas há coisas há trabalhos meus que eu faço porque eu acho que nós acabamos sempre por copiar aqui e ali, não é? Muitas vezes é inconscientemente porque consumimos tanta coisa que depois já estamos a pôr estas coisas no nosso trabalho, que gostamos do nosso trabalho, mas acabamos por. Mas, por exemplo, eu já me considero de certa forma um artista e não tenho nada definido, percebes? Ou seja, eu posso estar a desenhar de uma determinada forma agora e de a seguir tenho um traço completamente diferente, estou a desenhar uma coisa completamente diferente. Mas Sim, eu percebo a tua perspectiva. Está-me a surgir agora tipo um assunto que eu já tinha pensado, já tinha refletido, e por exemplo, aquilo que tu estás a referir é tu dizes que não tens uma coisa tua, certo? sim, tenho muitas coisas minhas e não tenho nenhuma ao mesmo tempo, não sei se faz sentido. Ok. Sim. Eu há tempos perguntei aos meus colegas, porque eu sentia muito que olhava para certos artistas e que eles tinham uma imagem tipo visual, estás a ver? Sim, Eles têm um visual que os caracteriza. sim, tu Por olhas e exemplo, dizes vês isto é uma de obra não de sei Paula quantos. Rego, vês uma obra de Paula Rego e sabes que é dela. Vês Sim. uma obra de Joana Vasconcelos e é dela. E não precisa dizer o nome, sabes que é dela. Sim, Percebes? gostando ou não gostando, e tu olhas e Exato. dizes, ok, isto é sem dúvida, sim. Sabe quem é. E então, eu sentia que olhava para os meus trabalhos individualmente e não os conseguia caracterizar como meus, percebes? Percebo, Eu olhava, percebo totalmente. eu tinha o respeito, mas se eu olhasse para eles, eles não diziam, isto é da Mariana, entendes? Eu sei, opa, eu sinto isto muito por exemplo, na minha turma, não é? Eu não. Tu tens o tipo de criança que desenhava imenso quando era criança e habituou-se a desenhar, etc. Eu não, e vir para artes foi uma decisão à última da hora. E eu não tinha o hábito de desenhar. E então, tipo, eu não tenho um traço nada definido e não tenho nada e eu descubro um material novo e fico fascinado e começo a explorar e faço e faço imensa bodega e vejo o que é que dá, o que é que não dá. Enquanto eu tenho colegas meus, a minha professora, acho que foi a professora no ano passado, a professora Teresa Silva, Sim, sim. para avaliar, né, manda-nos pôr os trabalhos no chão todos. Yeah. E eu olho para colegas meus, eu olho e digo, pronto, isto nota-se que é da pessoa X, ou nota-se que é da pessoa Yeah, Y. yeah. Não engana o trabalho individual ou o coletivo. Os meus, há uma salgalhada de coisas, é o que for. Não quer dizer que não tenham valor individual. Mas Eu percebo tão bem, a sério, eu percebo mesmo o que é que estás a dizer. parece que se fosse uma exposição, não parecia uma exposição de um artista individual, parecia uma exposição coletiva. Yeah. Eu estou a perceber, sabes que eu tive esse problema, eu tinha esse cisma de querer ser representada pelos meus trabalhos, estás a ver? Sentir-me representada nos meus trabalhos. Percebo também. E eu fui ao meu setor, fui ao meu setor de meios digitais e fui às minhas colegas e disse: vocês quando olham para os meus trabalhos,
vocês sentem que vocês conseguem perceber que são meus, que sou eu a fazê-los, se eles não tivessem o meu nome? E eles todos responderam que sim. Disseram que eu tinha um traço meu, que eu tinha coisas características minhas. E eu ficava, porra, mas eu não vejo nada disto. E eles dizem-me que eu tenho uma imagem, uma identidade visual, que eu não vejo, percebes? Sim, eu percebo. Portanto, eu cheguei a um ponto, porque eu queria tanto encontrar essa identidade visual que eu não conseguia ver a custo nenhum. E depois de ter percebido que as outras pessoas viam essa identidade visual, cheguei à conclusão que nós acabamos por não perceber essa identidade visual porque os trabalhos são nossos, porque somos nós mesmos, mas que as outras pessoas criam a nossa identidade visual na ideia delas, entendes? Sim, mais ou menos. Entendo, mas por exemplo, eu olho para o meu trabalho e não reconheço, mas não sei se é reconhecível, percebes? Porque é isso, porque por exemplo, eu não tenho um tipo de melhor, sei que materiais gosto mais ou gosto menos, mas acabo por fazer um bocado de tudo. Sei que e por exemplo, eu tinha muito isto de eu quero ser eu, percebes? Ou seja, quero olhar para o meu trabalho e digo, ok, isto é meu, pronto, para o bem e para o mal sei que isto é meu. Mas foi a ver um colega meu, um amigo meu, que virou para mim, eu não sei o que é, isto não podia ser assim, porque eu não gosto, e ele desenha imenso. Porque eu não gosto dos meus trabalhos, não sei o que é, porque eu não tenho, eu quero criar uma identidade só minha, e eu fiquei, eu não quero isto, no sentido de, eu não quero ter 18 anos e estar preso a um determinado tipo de traço, percebes? Porque eu sinto que eu funciono muito através da experimentação e fico o ciclo é, descubro uma coisa, fico fascinado, exploro, canso-me da coisa ou percebo para que funciona e ponho para um canto até voltar a usá-la. E sinto que se eu tivesse um traço definido, isto estamos a falar de desenho, mas a nível cinematográfico, a nível de tudo, pronto, sinto que se fosse sempre a mesma coisa acaba por me limitar, por isso acabei por aceitar que se calhar não tenho um traço e que é fixe. É o que é. Eu acho que estás completamente certo. Eu acho que nós não temos que nos prender a uma identidade, a um traço, a um material. Não temos que nos agarrar a isso, entendes? Sim. Por exemplo, eu não é que eu tenho desde sempre, eu desenho há algum tempo, pronto. Mas, relativamente ao desenho, eu sentia que precisava, por exemplo, de ter um material, lá está, como tu dizias, ou era lápis de cor, ou aguarelas, ou tinta da China, ou pastel de óleo, estás a ver? Sim. Eu trabalho com isso tudo e eu gosto de todos. Óbvio que eu tenho preferências, mas eu gosto de trabalhar com todos, entendes? Depois surgiu, por exemplo, a tecnologia de cerâmica. Eu amo cerâmica, estás a ver? No futuro, se eu começo a trabalhar com cerâmica, eu não tenho obrigatoriamente que deixar os outros materiais, não tenho que deixar de desenhar para me dedicar só à cerâmica, entendes? Olha, é mesmo isso, porque eu quero cinema e pronto, e sempre achei que queria cinema, e agora, à última da hora, disse, não vou só para cinema, para a universidade, vou para cinema e vou para a escrita criativa também, porque também quero escrever, porque não me vejo a fazer só uma coisa, porque eu gosto de fazer tanta coisa, eu gosto de me expressar de tantas formas diferentes, que sinto que se me expressasse só de uma forma, acabava por me perder a mim mesmo, não sei se isto faz sentido, por perder partes de mim. Por isso, pronto, é explorar muito. Eu estava a gravar o podcast, quando eu ainda não publiquei sequer o primeiro episódio, mas eu gravei tantas vezes aquele primeiro episódio, eu acabava sempre, e nunca o publiquei, porque eu tinha aquela ideia de perfeição, estás a ver? Eu queria aquilo, e se não fosse aquilo, não era perfeito, estás a ver? E um dos assuntos que eu ia realmente falar era isso, a identidade visual, da nossa procura incessante por sermos reconhecidos pelos nossos trabalhos. E, enfim, eu agora já não tenho esse problema, porque de tanto pensar do assunto e falar comigo mesma sobre o assunto, eu cheguei à conclusão de eu sou complexa, eu tenho as minhas fases e eu sou tudo ao mesmo tempo, eu não preciso de ser só uma coisa. Por exemplo, eu gosto de fotografia, eu gosto de cinema,
eu gosto de cerâmica, eu gosto de desenho, eu gosto de tudo, eu não preciso ter só uma coisa, entendes? Sim, é mesmo isso. Acho que é isso tudo, não posso dizer mais nada. Exato. E depois a cena de partilhar nas redes sociais e querer ser reconhecida por algo, eu acho que os artistas têm que aceitar que são complexos e que podem experimentar tudo e que as pessoas e que diferentes pessoas vão gostar de diferentes coisas, portanto Sim, vão atrair. e que há coisas que vais ter melhor feedback que outras, mas faz parte. Exatamente. Eu acho que nós nos expressarmos através de todas as formas que conseguimos e que gostamos é a melhor forma de sermos nós mesmos. Sim, sem entende? dúvida. É mesmo isso, é totalmente isso. Agora, vamos passar para a pergunta inicial, aos 21 minutos, que dizes? Ok. Mas Bora. acho que foi uma conversa inicial muito produtiva, por acaso. Então, E então, pronto, tentei fazer a pergunta a ir ao encontro do tema que vamos falar hoje. ok. Pronto, e vou revelar o tema. O tema que vamos falar hoje é sobre feminismo, masculinismo, machismo. Vamos falar sobre estes ismos todos. Exatamente. Os ismos. Vamos falar sobre ismos. E então eu tinha Exato. uma pergunta para ti, que era, se tu fosses homem durante um dia, Sim. o que é que farias? Queres que eu responda assim mesmo sério ou na minha vertente mais brincalhona da situação? Podes responder das duas vertentes, também é tranquilo. Eu Podes. faltava. O quê? Eu faltava. Ah, Ok, chega de brincar. Calma, por acaso nunca me perguntaram isso, eu acho que nunca refleti a sério sobre isso. Eu acho que eu usufruía daquilo que não posso usufruir sendo mulher. Portanto, eu acho que eu ia tipo a uma casa bem masculina. Sei lá, eu acho que as experiências são diferentes, portanto. sim, eu estava a refletir sobre isto, porque eu depois faço as perguntas e digo, opá, é mesmo esta pergunta que eu quero fazer, mas depois lixo mais vezes porque não tenho uma resposta para ela e depois também tenho de responder. Yeah. E a minha pergunta, não é ao contrário, se eu fosse uma mulher por um dia. E eu não dava a conseguir. Pronto, gostava de experienciar as pequenas coisas do dia a dia que quanto homem não posso, porque sou homem. Ou seja, vivenciar a vida de uma mulher num dia. Mas depois também queria fazer um dia absolutamente normal para perceber quais é que são os problemas de género que nós enfrentamos. Porque sinto que. Compreendo. Não percebi. Compreendo. Porque eu sei que eles existem, eu sei que eu sei que a desigualdade ainda existe, infelizmente, mas sinto que não a sinto verdadeiramente na pele, percebes? E sinto que a minha perspectiva é outra. E isto, Pois. eu há uns tempos atrás, eu estava a ver Sex Education, a série da Netflix. Yeah. E há uma cena em que uma rapariga está no autocarro e um gajo começa-se a roçar a ela e começa-se a masturbar no autocarro. Não, mas pronto, mas eu achei, pronto, ficção, não é? Para mim, Acontece. Às pois, vezes. é isso. Foi, É um bocado exagerado, mas sim, acontece. mas quando uma amiga minha me disse que estava no autocarro e um velho se começou a roçar a ela. Isso é muito, muito normal. É super normal, acontece regularmente com raparigas. Pois, eu fiquei. E depois ainda me disse. É que depois não foi. Eu achei, pronto, tentei perceber e percebi que não aconteceu uma vez. Que é uma coisa que vai acontecendo. E depois percebi que ela não é de toda a única. E que por quanto mais pessoas que eu falo, mais pessoas me dão este feedback que isto acontece. E depois eu fiquei, fogo, isto a sério? Isto. Como é que é possível isto acontecer? Quem é que tem em descrição? É que, mais do que em descrição, é quem é que consegue ter a falta de respeito de não perceber que está ali outra pessoa que não está confortável e que não tem de estar a aturar as coisas dessa pessoa, né? Porque é que esse homem tem de perceber, esses homens, e também há mulheres que o fazem, apesar de não acontecer.
não sei até que ponto é que não acontece. Acho que não acontece tanto. Não acontece tanto, mas acontece. Sim, mas Tipo, também não sinto acontece que tanto nessa posição. os homens, quando isto acontece, os homens não falam. Em geral, e isto tem a ver muito com a ideia do homem ser macho e de não falar sobre estas coisas porque o homem está confortável, etc. Pronto, que é uma estupidez, mas que já lá chegamos. Mas eu fiquei depois a refletir: o que é que eu faria se visse isto a acontecer? E a minha primeira resposta foi uma resposta de violência. Ou seja, a minha resposta era: opá, eu chegava lá e começava a mandar vir com o homem. Mas depois cheguei à conclusão que se calhar essa não era de toda a melhor resposta. E quando me disseram o que é que um homem fez para proteger a mulher, que o que se limitou a fazer foi pôr-se entre este homem que estava a assediar a mulher e a mulher. Pôs-se lá no meio. E o homem olhou e percebeu. E parou, não é? Mas isto não muda a mentalidade de outra pessoa, percebes? Bem, sabes o que é que eu acho? Tipo, desculpa interromper. Não, mas nada. O que eu acho é que, por exemplo, eu nunca experienciei muitas coisas dessas, já tive experiências dessas, mas nunca tive muitas, porque eu não represento tipo um padrão, estás a ver? Portanto, eu não sou desejada assim por tantos homens. Mas eu já vi acontecer e já me aconteceu algumas vezes. Mas o que eu reparei foi que, quando isso acontece, as mulheres sentem-se humilhadas, percebes? Então elas acabam por não responder, porque ficam com medo e sentem-se humilhadas, então elas retraem-se e não respondem. Mas eu acho que a melhor resposta para isso tudo, e apesar de teres dito que não era a melhor, que achavas que não era a melhor abordagem para isso é confrontar as pessoas. É a mulher virar-se e dizer: então, o que é que estás a fazer? Isto é o meu espaço pessoal e eu exijo que me respeitem, entendes? Pois é isso, mas é esse confronto que faz com que os homens parem e pensem e entendam que as mulheres têm voz própria e conseguem se defender, entendes? Sim, sem dúvida. É que isto para mim é tão ridículo haver pessoas que fazem isto que acabo por não refletir muito sobre estas coisas, porque é assim, eu sempre cresci à volta de mulheres e sempre admirei imenso as mulheres à minha volta e penso, opá, eu nunca trataria assim nenhuma destas pessoas à minha volta. São pessoas que não só eu olho olhos nos olhos, como muitas vezes olho para cima para estas mulheres e são pessoas que eu admiro imenso ou seja, são seres humanos e como eu admiro estas pessoas, há outras pessoas que admiram as outras mulheres, não só é moralmente incorreto, como é escrupuloso, é horrível, é um abuso. Não cabe sequer na minha realidade, percebes? Porque isto, como nunca me passou pela cabeça fazer isto, porque pronto, e não me venham dizer depois há a desculpa os homens têm necessidades. Os homens têm necessidades e as mulheres também, mas controlem-se. Exato. Não somos animais, não é? Não estamos na selva. Eu acho que o que falta é respeito, é mesmo chegar a entenderem o lado da outra pessoa, percebes? Eu acho que muitas vezes esses homens, eles nem sequer pensaram como é que seria serem assediados por uma mulher, como é que se sentiriam, percebes? Sim. E é por isso que eles percebem dessa maneira. Mas é que nem é só a situação do autocarro e de roçar, é que tantas formas de assédio que as mulheres experienciam e vivenciam que nós já saímos de casa, às vezes algumas delas já experienciam isso. É tão regular no dia-a-dia delas que elas saem de casa como se fossem para uma guerra, como se fossem enfrentar isso. Elas já vão mentalizadas que vão passar naquele tal sítio e vai estar aquela pessoa nojenta ali, ou que vão acabar por ser intimidadas nesse aspecto em alguma parte do dia delas, entendes? Entendo, mas não percebo, percebes? Não percebo. Isso. Claro, é quase impossível entender o que é que vai na cabeça dessas pessoas. Pois, porque não faz sentido. Opa, para mim isto... Não faz sentido, mas acontece, a verdade é isso. Mas pronto, então, já... Diz.
Eu acho que a melhor maneira é mesmo enfrentar as pessoas e fazer frente, estás a ver? Para que as pessoas ganhem vergonha na cara e sejam confrontadas com o próprio erro que cometem, entendes? Sim. Eu acho que essa é a melhor forma. Mas é isso, mas o confronto não tem de ser violento, não é? Se calhar Não é tem que ser isso. violento. Porque Claro, a minha primeira resposta, porque depois imagino, se eu visse alguém a fazer isto às minhas irmãs ou à minha mãe, eu passava-me dos carretos, percebes? Yeah. Ou seja, Mas- eu vejo as outras pessoas como pessoas igualmente merecedoras do respeito. Por isso, Eu percebo. chateia-me profundamente, mas pronto, enfim. Claro, mas olha, sabes que, imagina, eu acho que acima de tudo é extremamente importante, imagina, se nós vemos algo acontecer, isso acontecer no dia a dia, que nós tomemos uma posição e falemos. Mas é extremamente importante e ainda mais importante que a pessoa que passa por isso consiga enfrentar isso. Entendes? Mas que percebo que seja difícil e percebo porque é que Yeah. também Mas muita gente não faz. claro, porque também a situação é complicada, é frágil. Mas quando essas pessoas começam realmente a fazer frente ao problema, elas primeiro ganham muito mais força para enfrentar outras situações parecidas, estás a ver? Sim. E depois faz com que as pessoas que a rodeiam e o próprio agressor, que no caso é agressor, uma pessoa que a si é agressor, que realmente veja que aquela pessoa não é menos por ser uma mulher, percebes? Sim, sem dúvida. Mulheres ou homens. Mulheres é ou homens, isto, porque isso também quando... acontece. Pronto, mas pronto, já voltámos a este assunto, aos ismos e apresenta-te só aos 32 minutos. Verdade. Porque o apresentar costuma ser a Então, seguir à pergunta inicial e estender à pergunta inicial, por isso. escapou. Pronto, então, o meu nome é Mariana Araújo. Eu represento-me por Graciosa Domingo no meu trabalho artístico e eu sou aluna de cerâmica e tenho 17 anos, por enquanto. É isso tudo. É isso. Uma Ah, apresentação formal. Fixe. Só para as pessoas saberem com quem é que se está com quem é que estão a ouvir a falar. Apesar de agora já terem ouvido mais de metade do episódio, sem saberem. Exato. Mas, Chegaram aqui aos heróis. mas pronto, as pessoas também não se importam muito. Exato. Agora, vamos falar sobre os ismos. Então, eu vou-te ser sincero, eu estava com algum receio de gravar este episódio. E foi um episódio que eu andei a adiar. Pronto, eu contactei contigo, contactei-te logo no início, foste as primeiras pessoas com quem eu falei para o projeto, mas no entanto és a 14ª pessoa com quem eu falo. Isto não por por estar a falar contigo, nada disso, mas pelo tema que surgiste logo do início, que era o feminismo, e que eu sinto que é muito polémica. fácil ser-se mal entendido. É muito, muito fácil. Eu acho que este tema em si é um mal-entendido, é uma polémica. Pois, é isso. São um conjunto de mal-entendidos. Pois, mas pronto, mas achei que era importante falarmos sobre isto à mesma, por isso, pronto, disse que tinha de ser e estamos agora a fazê-lo. E ontem estava a falar contigo e tu deste-me 4 ismos, que era o feminismo, o femismo, o masculinismo, o machismo, não sei se deste ou se fui eu que fui pesquisar para contrastar Está com o relacionado, mas sim. Mas pronto, e eu então fui pesquisar e vou dizer o que é que eu percebi que eles são e tu corriges-me se eu estiver errado. Força, exatamente. Só para quem está do outro lado também perceber um bocado sobre o que é que estamos a falar. Ok. Então, o feminismo é... Calma, feminismo? Femismo. Ok. É a valorização da mulher de uma forma superior ao homem. Ou seja, a mulher é melhor que o homem. E a mulher tem mais direitos que o homem. Pronto. Exato. De uma forma muito resumida, como é óbvio, não é? Exatamente, sim. Está certo. O masculinismo é um antifeminismo, de certa forma, e foca-se na superioridade masculina, na exclusão das mulheres, na dominação das mulheres, etc. Mais ou menos, sim.
E então, Sim. diz-me. É assim, pelo que eu pesquisei, é um tema assim que está relativamente recente, entendes? Sim, Portanto, não eu não há, encontrei não há grandes muitíssimo. artigos. Exato, mas pelo que eu percebi, basicamente, o masculinismo é, por exemplo, o que tu vês são pessoas masculinistas que são antifeministas, entendes? Elas falam contra o feminismo, mas na verdade o que elas são é antifeministas, entendes? Sim, O que aconteceu foi que os homens que viram o movimento feminista a crescer sentiram-se ameaçados, entendes? E decidiram lutar pelos direitos deles. sim. Agora, eu meti este ismo porque eu acho que não faz sentido nenhum, entendes? Eu não concordo, mas percebo. E já vamos chegar lá. Ah, Exato. e depois, o machismo e o masculinismo, eu não os consegui distinguir muito bem. Ok. Mas o machismo, de certa forma, valoriza também opá, a ideia do macho, do homem tem de ser viril e tem de ser forte e um homem não chora e é o orgulho da masculinidade. E isto aliado ao masculinismo, de certa forma, que é o desprezo pela mulher. O machismo é muito o desprezo pela mulher e é a valorização do homem. Ou seja, as duas coisas não coexistem. Tipo, o masculinismo é uma. Imagina, o masculinismo acredita que as mulheres são prioridade em certas coisas, entendes? Sim. Que são beneficiadas em certas coisas. Então o que o masculinismo tenta é igualizar não, trazer equidade nessas situações para os homens e para as mulheres, entendes? Sim, mas que no fundo, pronto, porque o feminismo é isso, não é? Mas pronto, enfim. Exatamente, é aí que está Pronto, mas a questão. porque é assim, o feminismo, mais do que a igualdade de direitos, é a equidade de direitos. Ou seja, Exatamente, que exatamente. é saber que nós temos todos o mesmo poder na sociedade e valemos todos a mesma coisa. No entanto, somos diferentes. E é assumir estas diferenças apesar de termos o mesmo poder. Pronto. Pois, óbvio, é aí. Pronto. Ou seja, o que o feminismo defende é que os homens e as mulheres devem ter direitos equitativos, ou seja, e devem ser igualmente valorizados. Exato, é aceitar que o homem e a mulher são humanos, mas que têm as suas diferenças e que as suas diferenças devem ser tidas em conta. Sem nunca menosprezar um dos lados. Exatamente. É isso, pronto. Somos diferentes, temos, no entanto, todos o mesmo valor. Exato, tem a mesma importância enquanto humanos. Apesar de sermos diferentes, porque somos e porque não podemos estar a requerer as mesmas coisas das mesmas pessoas. E dentro dos homens e dentro das mulheres e dentro de todos os grupos, não podemos estar a exigir a mesma coisa de toda a gente. Exato. Pronto. É que lá está, por exemplo, tal como os homens e as mulheres são avaliados de forma diferente no atletismo, por exemplo, está aí porque têm fisionomias diferentes e têm que ser adaptadas. Mas estão adaptadas para que seja justo. Mas a medalha de ouro para uns e para outros vale a mesma medalha de ouro. A medalha de ouro do homem não é melhor que a medalha de ouro da mulher. Exatamente, é isso. Pronto. Mesmo é isso. A minha questão aqui é qual é que é o stress em relação a isto? Percebes? Porque isto para mim faz tanto sentido que eu fico, pronto, é isto, bora. É uma coisa simples, mas cria muita confusão. A confusão, eu sinto que está à volta do nome. Pois, está à volta Feminismo, do nome, sem dúvida. muita gente que não se informa, e como eu falei no episódio passado, são más informações e é de tu ouvires um bocado e de construir falsas opiniões, etc. O pensamento de rebanho, não é? Sim, o pensamento. Porque depois passa-se uma má informação, então já estamos todos contra o feminismo e nenhum de nós se calhar sabe o que é o feminismo.
Foi isso que foi exatamente isso que aconteceu. Foi o movimento começou a ser conhecido, só que da maneira errada, entendes? Sim, porque já estava toda a gente contra o movimento antes do movimento existir. Ou melhor, quando o movimento já estava a ganhar poder, já estava toda a gente contra ele, apesar de nem sequer saber o que é que o movimento queria. O que é frustrante. Por exemplo, se tu vais falar com um homem, ele raramente encontras um homem que se auto-intitula feminista. Porquê? Porque foi implantado um medo cultural do movimento. Porque os homens, eu pelo menos acho isso, sinto, eu não sou homem, obviamente, mas eu sinto que os homens se sentem ameaçados pelo movimento, o falso conhecimento que têm sobre o movimento. Entendes? Concordo. Foi exatamente isso. Foi instalado um pânico geral sobre o movimento, mas as pessoas não se estão ao trabalho. Foi errada. E as pessoas não se estão ao trabalho de pesquisar o que é que o movimento realmente é. É um bocado isso. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que, por exemplo, quando o feminismo foi criado, ele nasceu maioritariamente com mulheres. Porquê? Porque eram o género menosprezado e mais desvalorizado. Ainda é, mas começou acima de tudo no início eram mulheres e por isso foi chamado feminismo, apesar de lutar pela equidade dos géneros, ou seja, nós estamos a tentar elevar o género feminino para que as coisas possam ficar equilibradas, mas a partir do momento em que o género feminino é superior, a partir do momento em que uma feminista começa a chegar a um ponto extremo de querer sobrepor o género feminino, querer sobrepor a mulher ao homem, ela deixa de ser uma feminista, entende? Ela já é uma feminista. Sim. E é esse o problema, é que muitas das feministas, hoje em dia, não são, na verdade, feministas. São feministas. Mas que se chamam de feministas e depois... Exato. Por exemplo, essas feministas disfarçadas, digamos assim, elas demonizaram a imagem do homem, elas criaram uma imagem horrível do género masculino, atribuíram todos os males da desigualdade ao género masculino e assim criaram um mal também, porque que é o mal de ser um extremo. Um extremo. Não é culpando as pessoas que nós as sensibilizamos para a coisa certa. Sem dúvida, porque os extremos nunca são positivos, não é? Porque as coisas nunca são brancas nem pretas, são cinzento, são milhentos tons de cinzento e eu sinto que outro problema que está ligado ao feminismo, melhor, mentira, o problema não está ligado ao feminismo, está ligado à visão masculina do feminismo, é, na minha opinião, o retirar poder aos homens. E isto, deixa-me explicar, porque senão... Ou seja, tu supostamente não estás a retirar nada a ninguém, não é? Tu estás a dar as mesmas coisas a todos. Sim. No entanto, se tu tens em sítios homens que tratam as mulheres como objetos e como propriedade e faço o que quero e etc. Se a mulher vale exatamente o mesmo que o homem está a perder propriedade, entre aspas, não é? Porque para ele, ou seja, os direitos dele, os direitos destes homens já passam a implicar os direitos de outra pessoa e antes não implicavam. Sim, nesse sentido sim, mas nós só estamos a dar. É óbvio que a pessoa vai ficar sem eles quando... Mas a questão é que se calhar esses direitos não são desses homens à partida, não é? Exato, os direitos nunca foram deles, é assim. Uma pessoa nunca é de outra. Pois é isso. Ao tirar de uma coisa que já não é dessa pessoa, mas que no momento é adquirida por ela, quando tu tiras essa pessoa, tu não estás... Tu só estás a repor o que é correto, ou seja, tu estás a dar àquela pessoa uma vida, estás a dar àquela pessoa o direito de ser independente e estás a tirar àquele homem o direito de fazer algo errado, entendes? Sem dúvida.
Mas sinto eu que não acho- eu muitos não acho homens isso errado. sentem-se inferiorizados, mas que não é inferiorizados em relação às mulheres, inferiorizados em relação ao que eles eram e ao que tinham. Percebes? Sim, percebo, E percebo. depois começam a. E depois outra coisa é as raízes. Pois, Porque. a tradição. Não é? Porque nós vivemos numa cultura que não é igual e que, pronto, apesar Bem, de muita gente sim, estar sim. a lutar por isto e pelas igualdades e pelas equidades e por. A nossa cultura não era assim. E, por exemplo, e só de pensarmos que há nem 100 anos, ah, por exemplo, e isto aqui não tem a ver com ser homem ou ser mulher, mas tem a ver com os direitos. ah, o Alan Turing, depois de conseguir quebrar a Enigma, de desvendar a Enigma, depois de ter sido um herói de guerra, ficou sem nada e teve de se suicidar porque não aceitavam que ele era homossexual. Hum, E isto foi há 80 anos. Ou seja, há muito, nós há não muito tempo as coisas eram muito desiguais. E há muita gente ainda que acredita na desigualdade e não na igualdade. Pois. O que Mas dificulta o processo, não é? o que eu penso é que, por exemplo, nós, muitas das ideias que nós suportamos e que nós temos e lutamos, vêm daquilo que nos ensinaram, percebes? Por exemplo, se eu nasci num seio de uma família machista, essa família ensinou-me conceitos machistas, deu-me valores machistas, Sim, entendes? também existem mulheres machistas. Porque, por exemplo, eu considero a minha mãe machista. A minha mãe ensinou-me conceitos e valores machistas. Mas eu tenho uma perspectiva diferente porque eu convivi com pessoas que tinham valores diferentes. Porque eu tive acesso a opiniões de valores diferentes, entendes? Sem dúvida. Porque nós Mas não somos educados por uma pessoa, somos educados por uma comunidade. é verdade porque nós estamos inseridos nela e nós temos que aprender E para o bem e a para o mal, não pensar é? como cidadãos. Temos que aprender a pensar como cidadãos. Mas é num momento em que essas mentalidades começam a ser desconstruídas e que agora as novas gerações que começam a ter pensamentos mais igualitários e pensamentos feministas que vão ensinar as próximas gerações valores, desde crianças, valores de igualdade e de equidade. Entendes? Sem dúvida. Acho que é por Por aí, exemplo, mas sei que é difícil, não é? claro que é difícil. É assim, eu estive a ver agora uma série que eu recomendo imenso, que é Hollywood. Eu amo essa série. Eu amo essa série. Eu chorei a ver essa série. Pronto, eu achei espetacular. E achei espetacular porque basicamente o que eles pegaram foi nos problemas de Hollywood de hoje e da altura e e dos anos 40 e misturaram-nos todos nos anos 40. Tem imensa coisa lá falada. Fala sobre a desigualdade entre os homens e as mulheres, eh, a desigualdade entre pessoas de diferentes orientações sexuais. É E incrível. fala de outras coisas também. Eu senti que falava, por exemplo, o sonho americano, estás a ver? Sim, Falava. que eu acho Fala que de muita coisa. Do idealizar uma vida. De nós construirmos uma imagem que não corresponde à realidade. Percebes? sim, mas E construímos todos. isso tudo aliado a todos os problemas sociais que lá são abordados, é uma série wow. É mesmo espantosa, a série. Muito bom. Mas pronto, mas que me fez refletir um bocado sobre isto, sobre as desigualdades e que, sim, se aquilo foi nos anos 40, era o que eu estava a dizer, há 80 anos. Há 80 anos, as coisas ainda eram muito desiguais. E sinto que o feminismo é sem dúvida o caminho uh, e nunca ensinaria outra coisa às pessoas à minha volta, pronto, a quem eu pudesse ensinar, ou seja, às minhas irmãs, aos meus filhos um dia, filhos e filhas, porque sinto que é este o caminho. E temos de lutar
homens e mulheres numa luta só, não é? Porque sinto que se não se falar e se não se adotar uma opinião e se não se adotar uma postura, estamos a tomar partido dos mais fortes. E estamos, Mas é verdade. que neste caso são os homens, não é? Que não é os homens, que isto, desculpa, estamos a tomar partida dos machistas e porque se nós não lutamos, no entanto, temos de ter a noção, porque depois é isto do politicamente correto, que aqui em tudo abafa muita coisa e deixas de poder falar, e era por isso que eu estava com medo de gravar este episódio, porque sinto que há muita coisa que se pode dizer que depois há muita gente que porque és machista, porque não sei o quê. Sabes que desculpa interromper. Nada. Surgiu aqui uma ideia agora assim que, por exemplo, eu acredito os homens são valorizados pelo género, certo? Mas se nós pensarmos, ser homem também não é mil maravilhas, porque a sociedade também exige dos homens coisas que não devia exigir, por exemplo, a masculinidade. Sim, a virilidade. Sim. Se todos os homens entendessem que o feminismo luta para que essa masculinidade tóxica deixe de existir também, entendes? Sem dúvida. E se calhar havia muito mais homens feministas. E depois o feminismo não é só, por exemplo, não é só os direitos de género, entendes? Envolve muito mais que isso. Envolve, por exemplo, tu teres direito à tua própria sexualidade, tu teres direito a seres, por exemplo, no nosso caso, mulheres, a ser uma mulher, por exemplo, negra, no caso das mulheres negras, a ser uma mulher... Percebes? Todas as variedades... O feminismo aceita-te como tu és. Ponto. Abrange tudo, toda a nossa existência, seja na política, seja nos valores morais seja das no que pessoas. for, porque é isto, porque o feminismo é um movimento humanista, não é um movimento das mulheres, é um movimento dos seres humanos, é um movimento que tenta representar-nos a todos e que tenta dizer-nos que tu podes ser cor-de-rosa, lilás ou verde ou arco-íris, podes gostar de homens, podes gostar de mulheres, podes não gostar de ninguém, podes gostar do que tu quiseres, que continuas a ter o mesmo valor do que uma pessoa que gosta das coisas opostas às tuas. Sabes que, por exemplo, estou sempre a dizer, por exemplo, o ser humano não gosta de ser, por exemplo, confrontado, não gosta de ser culpado, não gosta de sentir que as pessoas lhe dizem que ele é valor... como é que se diz? Calma, não me está a vir a palavra. Como é que se diz? Não me veio a palavra. Fugiu. Mas estavas a falar mas queres uma palavra de que sentido? O que é que... Explica. Calma, sabes? Por exemplo... estou sempre a dizer por exemplo também. As mulheres brancas, elas têm... Não me está a vir a palavra, a sério. Não sei porquê. Calma. As mulheres negras, elas são inferiorizadas pela cor de pele delas, certo? Sim. E é no momento em que nós aceitamos que somos privilegiadas, é isso. É no momento em que as pessoas brancas aceitam que são privilegiadas pela cor de pele delas, entendes? Sim. E escolhem não usufruir desse privilégio que se desconstrói, por exemplo, mais o racismo. É isso. Então, vai partir dos homens não aceitar o privilégio que têm de serem homens, que as coisas vão começar a desconstruir e a melhorar, entendes? Sem dúvida alguma. Isto para ser uma luta ganha, tem de ser uma luta lutada por... Nunca é por todos, né? Porque se fôssemos todos não havia luta sequer, mas tem de ser uma luta não é verdade? De malta de todos os espectros e de todos
nos cantos do globo e de todas as sexualidades e de todas as orientações sexuais, porque isto é uma luta de toda a gente, não é? E pronto, mas pronto, enfim. O machismo está nas pequeníssimas coisas, nas coisas mesmo pequeninas. Por exemplo, eu estava na minha família quando nasce um bebê, estás a ver? E só atribuis o género já estás a rotular a criança. Mas não quer dizer que isso seja mau. Não, é assim, é uma maneira de nós nos orientarmos na sociedade. Sim, porque se tu crescesses como um. Sem ser um ele, sem ser uma ela, se tu pronto, eu sinto que a solução para isso, e eu vou falar com o meu pai por acaso no outro dia sobre isto, que é a solução para isto é tu seres aberto. Pá, à partida, imagina, eu nasci, à partida sou um rapaz e identifico-me como tal. Mas teres uma relação aberta com os teus pais e com a pessoa à tua volta para, caso não te sintas como um rapaz, ou poderes falar e poderes dizer, olha, se calhar não é isto, ou o que é que eu estou a sentir e Aceitar a possibilidade das pessoas poderem mudar de ideias. aceitar a diferença. Exato, Sobretudo. é isso. Mas, por exemplo, tu dás o género, mas tudo o que vem para além disso, que está afixado ao género, é o que cria a ideia. É o que cria a pessoa, entendes? Quando a criança dizem é rapaz e por isso compram-lhe coisas azuis, compram-lhe camisolas só de rapaz, dão-lhe carrinhos e dizem que ele vai jogar futebol e gostar de... Isso já não concordo, mas sim. Não é? Isso já é... Ou seja... Eu sinto que não devia ser assim, que deviam dar oportunidade Sim, e tu tens os catálogos das crianças, os catálogos de brinquedos, tu tens os rapazes que têm o catálogo azul e as raparigas que têm o catálogo rosa. E tens... Nessas coisas, a batalha também começa aí, né? Começa nas pequenas coisas, começa no... Começarem a exigir das crianças, sejam rapazes ou raparigas, coisas iguais, terem expectativas iguais relativamente às crianças, independentemente de serem rapazes ou raparigas. Sem dúvida. E sabes que... Porque a minha mãe sempre me disse, quando eu crescia, que se eu não soubesse cozinhar, se eu não fosse boa dona de casa, que eu nunca ia casar com ninguém. A minha mãe sempre me disse que se eu não soubesse cozinhar e que não soubesse fazer as coisas, nunca me ia desenrascar. E que não precisava... Percebes? E a minha mãe sempre me ensinou a cozinhar porque me disse, tu não tens de depender de ninguém, tu tens de saber as coisas e ninguém tem de depender de ti e vice-versa. Mas isso é uma boa razão. Agora, ensinar uma Sim, rapariga mas deve ser esta... para gravar... Sem dúvida, eu percebo-te. É, começa o erro. Eu não, por exemplo, eu nunca cresci a comprar muita roupa, mas houve uma vez que tive a necessidade de comprar roupa e eu fui com a minha mãe a uma loja. E a minha mãe, enquanto escolhia a roupa para mim na secção das raparigas, eu estava na secção dos rapazes a adorar todas as roupas. Entendes? Sim. E depois, quando a minha mãe me confrontou e disse: o que é que estás a fazer na secção dos rapazes? Isso não é para ti. E eu olhava e dizia: mas estas camisolas são muito mais fixas, são muito mais confortáveis. E depois, quando eu realmente comecei a comparar as duas para mostrar isso à minha mãe, foi quando eu percebi que há uma grande diferença na maneira como nós tratamos as raparigas e os rapazes. Porque nas raparigas é coraçõezinhos e tal, e nos rapazes, por exemplo, às vezes tinha frases muito motivacionais, entendes? Sim, eu percebo. Agora isso já começa a mudar. E caveiras e coisas, porque os homens os rapazes são todos curtidos, não têm medo de nada. E quando a rapariga escolhe uma coisa de rapaz, ou se vira para o género masculino, ela é uma Maria Rapaz, entendes? Sim. E não é só uma rapariga com que gosta de coisas. Sim, que gosta de coisas, nem é de coisas de que gosta de coisas, ponto. Opa, eu acho que para acabar eu queria só dizer uma coisa que é, por exemplo, a minha prima, ela tem 10 anos, acho eu, e pá, nós jogámos futebol já há para aí, pá, desde que ela é mesmo miudinha, desde que ela tinha para aí 4 ou 5 anitos, nós jogámos futebol e ela tem um jeito como eu nunca vi tal coisa. Ou seja, eu tenho 18 e já jogo futebol há algum tempo, ela
tem 10 e joga futebol melhor que eu alguma vez virei a jogar, percebes? Entendo. E ela estava uma vez, estávamos a falar e eu perguntei, então tens jogado na escola, não sei o que. Ela, não, eu não jogo na escola, não sei o que. E eu, porquê? Porque só há rapazes no campo e não posso jogar só com rapazes, não sei o quê. Claro, estás a brincar comigo? Pois. É assim, tu jogas porque queres jogar, não jogas porque só tem rapazes ou porque só tem raparigas. O que é que as outras raparigas vão dizer? Claro, não interessa o que é que as outras raparigas vão dizer. Não interessa se não há mais nenhuma rapariga no campo. Se tu gostas de jogar e se tu queres jogar e se queres, faz. E até te vou dizer uma coisa. E disse-lhe. Até te vou dizer uma coisa que é. Aposto contigo que tu vais começar a jogar e atrás de ti vêm outras pessoas, outras raparigas que até queriam jogar, mas que não jogavam porque estavam com a mesma coisa que tu, que era só jogavam os rapazes, etc. E ela agora joga melhor que eles todos e, Brutal. e vêm as raparigas todas jogar com ela também. As que querem, não é? Isso é tão incrível. Isso é o início da mudança, entendes? É isso, opá, eu acho que tem de ser a partir daqui. É lindo. E começar a chamar também os rapazes para coisas de raparigas, porque não é só as raparigas a serem Sem incluídas dúvida, em não, coisas, é tudo. mas é vice-versa. É tu. É sentir que não existem limites para as coisas, que não existem distinções, existem possibilidades que estão abertas para toda a gente. Sem dúvida alguma. É isso. É isso. Sem sombra de dúvidas. Olha, eu é que vou ter de acabar o episódio porque já estamos numa hora e 2 minutos. Está a correr. Está assim grandinho. Olha, muito obrigado. Obrigada eu.